Bom dia. Bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler este versículo que é um texto que é muito conhecido por todos. Eu gostaria de convidar a todos, por favor, a colocarem-se de pé para lermos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus, nós agradecemos-te por este domingo, agradecemos-te, Pai, por esta nota do teu apóstolo Pedro, para reconhecermos quem somos diante de ti. Somos a geração eleita. Somos a geração santa, não por causa dos nossos méritos, mas por aquilo que tu fizeste através do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra angular, Ele é a nossa pedra, a pedra principal de edifício. E nós agora somos teu povo, porque em fé e em arrependimento, Senhor, nos concedeste a salvação em Cristo Jesus. Então, Senhor, pedimos em nome de Jesus, Pai, para que tu nos ajudes a viver esta vocação que fomos chamados, a viver esta linhagem em que fomos colocados, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Bom, o texto que vamos estudar hoje é Gênesis capítulo 5. Finalmente chegamos a um texto que é um pouco diferente dos outros que temos estudado e lido. Aliás, é incomum nas igrejas pregar acerca de genealogias. Mas é isso que vamos fazer esta manhã. Mas antes de entrar no nosso capítulo 5, eu queria ler esta passagem, porque esta passagem dá a nota introdutória para o tema que queremos falar hoje. E o título para o nosso sermão esta manhã é A Geração Eleita. A Geração Eleita. Quando Pedro escreve esta carta aos seus receptores, ele escreve esta carta a um povo que está a passar por tremendo sofrimento por causa das perseguições. É perseguido por causa da sua fé. E Pedro conhece estes sofrimentos, conhece estas provações que estão a enfrentar esta igreja em particular e os santos naquela época, e ele quer dar alento, quer dar ânimo, quer animar a igreja a continuar firmes na fé, a invocar o nome do Senhor, a lembrar aquilo que Jesus fez por eles, e por isso podemos, e eles, poderiam viver uma vida santa e agradável a Deus. Eles enfrentavam também tempos obscuros, tempos de trevas, tempos de grande opressão, tempos onde havia muito pecado. E mesmo assim Pedro diz, continuem a permanecer na fé. Porquê? Porque são a geração eleita. O apóstolo Pedro diz nos versículos 10 a 12 do capítulo 1, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Aqui estava a esperança da igreja, esta mensagem do Evangelho, que os antigos, os profetas, tentaram indagar e entender através das profecias e dos oráculos que lhes foram entregues, mas eles não puderam entender toda a mensagem, toda a sua plenitude. Mas agora conhecem a mensagem através dos profetas e dos apóstolos. Eles agora, esta igreja, se firma nesta mensagem e consegue encontrar esperança no meio da tribulação. Agora eles invocam o nome do Senhor através da grande obra do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro diz no versículo 17 do mesmo capítulo: E se invocais por Pai aquele que sem acessão de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E esta é a mensagem não só para os contemporâneos de Pedro, mas também para nós. Agora que invocamos o nome do nosso Pai, podemos viver com temor e devemos viver com temor neste tempo que vivemos numa peregrinação. Agora, isto não é muito diferente do povo que vivia antes do dilúvio.
que eles decidiram invocar o nome do Senhor, porque eles sabiam que enquanto eram peregrinos nesta terra, esta era a única esperança para enfrentar uma sociedade que é completamente hostil a Deus. Então nós chegamos ao capítulo 5. Ao capítulo 5 de Gênesis, que nos fala acerca de uma geração eleita. De uma geração que decide não dobrar o seu joelho à sua cultura e aos tempos que viviam, mas decidiu dobrar o seu joelho diante de Deus, cantando a Deus, orando a Deus, pregando através de Deus, invocando o nome do Senhor. Agora, antes de analisar esta passagem de Gênesis capítulo 5, eu gostaria de fazer algumas notas que eu considero importantes para entendermos. Agora, eu entendo, genealogias são sempre enfadonhas. Nós já temos isto claro, todos nós. Mas eu acho que nós podemos encontrar algumas coisas interessantes nas genealogias, e elas estão aqui nas Escrituras para nos enquadrar na grande história da salvação que Deus determinou antes da fundação do mundo. Então, o capítulo 4 falava acerca de Lameque. Lembram-se? Na semana passada falámos deste personagem Lameque, que era o Lameque mau. E este Lameque é a figura principal do capítulo 4. Quando nós terminamos o capítulo 4, no final do capítulo 4, vimos que Lameque teve 3 filhos. E destes 3 filhos, nós vimos todo o desenvolvimento de uma cultura. E vemos o desenvolvimento narrativo da história e da pessoa de Lameque. Daí Moisés descreve depois, no capítulo 5, Noé, que também teve 3 filhos. Aliás, ele começa por descrever Adão, que teve 3 filhos. Um morreu, outro foi-se embora, e agora este último, que é 7, é a esperança para esta geração eleita. Mas no final do capítulo 5, ele fala de outro personagem importante, que é Noé, um personagem que todos nós conhecemos, e a passagem termina com a menção de 3 filhos de Noé. Então estes 3 filhos serão fundamentais, não só Noé, mas os seus filhos serão fundamentais para manter esta linhagem que Deus quer conservar. Agora, o capítulo 5 começa por dizer o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. E a forma como Moisés escreve este texto e coloca esta primeira frase, a forma como ele coloca esta primeira frase faz-nos lembrar daquilo que está escrito em Mateus capítulo 1. Reparem, Mateus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Jesus Cristo. Parece que quem lê a Bíblia toda e quem se enquadra em toda a narrativa bíblica consegue perceber que o que está a acontecer neste capítulo 5 de Gênesis é um novo começo. É um novo começo, uma nova etapa, uma nova criação. Ora, quando nós olhamos, eu só vou dando as notas só para nos enquadrarmos aqui no capítulo 5. Quando nós olhamos para o capítulo 5, e o capítulo 5 leva aqui 2 minutos para ler, se calhar, se não tivermos café com muito sono, é capaz de levar uns 5 minutos, não é? Mas o capítulo 5 é fácil de ler, é rápido. Mas nós não temos a noção que quando lemos o capítulo 5, estamos a cobrir mais ou menos 1600 anos de história da humanidade. 1600 anos de história, que vai de Adão até Noé, pelo menos falando só de Noé. 1600 anos de história. Agora, isto é muito importante, porque intencionalmente, da parte de Moisés, ele quer avançar a história rápido, porque ele quer chegar ao final dos tempos. Assim como nós estamos a viver nos últimos dias. Eu acredito que nós estamos a viver no final dos tempos, nos últimos dias. Bem, este povo pré-diluviano também vivia no final dos tempos. Porque alguma coisa iria acontecer, uma coisa iria acontecer, não muitos anos depois, que iria transformar toda a história da humanidade. Esse era o final dos tempos. Quando nós estudamos e vamos estudar hoje, quando nós estudamos o livro de Gênesis, nomeadamente o capítulo 5, vemos 3 figuras muito importantes. A primeira é Enos, nós falámos isto na semana passada, e Enos é importante porque no seu tempo de vida iniciou-se a invocação ao nome do Senhor, o culto público. Não se esqueçam, eram tempos de trevas, tempos de imoralidade, tempos de violência, e agora surge este da linha de Adão que invoca o nome do Senhor. Sabemos que a geração de Lameque era a geração de grandes avanços tecnológicos. Mas esta geração, a geração de Sete, é a geração que inicia o culto público ao Senhor. Então, Enos é uma personagem importante. Não só Enos, mas Enoque.
E provavelmente Enoque é uma das personagens que se destaca mais, pelo menos neste primeiro capítulo. Quando eu digo primeiro capítulo, é o capítulo antes do dilúvio, o capítulo 5. Enoque se destaca bastante porque Enoque teve um fim diferente dos outros, seus contemporâneos, pais e filhos. Ora, o que é também interessante nesta passagem é que não é mencionado o nome de nenhuma mulher nesta geração. Sabemos que existiram mulheres, óbvio, porque em cada patriarca nós vemos que teve filhos e filhas, então mulheres nasceram. Mas a diferença é que não menciona, não nomeia estas mulheres, não diz o nome destas senhoras. Ao contrário do capítulo 4, que é mencionado pelo menos 3 mulheres, Naamá, Ada e Zilá. São as mulheres que aparecem nesta geração má, geração de Caim. Então todas estas notas são importantes. Eu acho que esta nota particularmente é importante quando a Bíblia menciona no capítulo 4 e no capítulo 5 de filhas e filhos, porque isto será fundamental para entender o capítulo 6. Porque o capítulo 6 dá-nos um dado histórico muito importante, que as filhas dos homens, não é? Exatamente, as filhas dos homens são levadas pelos filhos de Deus, ou casam-se com os filhos de Deus. Então esse dado histórico é muito importante. Por isso, esta menção de filhos e filhas, que aparece tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, dão-nos um pouco de bagagem interpretativa para chegar ao capítulo 6. E eu não sei que conclusões é que hei de chegar ainda do capítulo 6. É uma passagem muito difícil, mas vamos chegar lá. O que temos mais interessante no capítulo 5 é o número de 10 gerações. Se contarem as gerações do capítulo 5, temos 10 gerações. Chegamos ao capítulo 10 e ao capítulo 11, temos outras 10 gerações. E o autor faz este jogo de 10 e de 10, talvez para explicar plenitude, mas também para demonstrar que de Adão a Noé temos 10 gerações e de Sem a Abraão temos 10 gerações. Então ele cobre todo este período histórico para chegar a Abraão. E Abraão é um personagem muito importante. Tanto Adão como Noé e Abraão são personagens essenciais para entender toda a narração do livro de Gênesis. Ora, para nós entendermos um pouco estas genealogias, eu gostaria que vocês desenhassem na vossa mente uma árvore, um quadro genealógico, um quadro familiar. Imaginemos Adão. Adão teve 3 filhos, não é? Adão teve 3 filhos. O que Moisés vai fazer é que ele vai contar a história mais detalhada de um dos filhos, ou pelo menos da sua família. Então ele vai contar a história, ele conta a história de Caim, de Abel e do conflito que houve e da morte, mas ele desenvolve mais a família de Caim, de Sete. E nós temos toda a família de Sete até chegar a quem? A Noé. E Noé fala de mais 3 filhos, ou Moisés fala de mais 3 filhos, são os filhos de Noé. E aí nos é falado da genealogia de um dos filhos. E qual é esse filho? É Sem. Então Moisés descreve toda essa família até chegar a quem? A Terá. E Terá tem 3 filhos também. E aí Moisés vai descrever a história de um dos filhos. Não que os outros não sejam importantes, mas existe um que é mais importante. E esse é Abraão. E Abraão teve 2 filhos. E um dos filhos teve 2 filhos também. E um desses filhos é importante, desses 2 filhos, que é Jacó. Não é? Abraão, Isaac, Jacó, descartando Ismael e Esaú. E Jacó teve 12. Mas desses 12, há uns filhos que têm que ser destacados, mas não importa agora para o tema que nós temos aqui. O que nós temos de ter a noção é que Moisés está a traçar uma linha familiar. E na mente dele está Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde ele está a pensar na semente da mulher e na semente da serpente. E ele agora quer explicar aos judeus quem é a semente da mulher e quem é a semente da serpente. É interessante, isto é uma nota só de rodapé, vamos chegar a isto quando chegarmos ao dilúvio, mas existe na história pós-dilúvio um filho, parece que estamos a ter um restart, um recomeço, onde Noé sai e parece um novo Adão. A terra surge através das águas, como aconteceu na criação, e sai este homem que parece um novo Adão, e é-lhe dado o mandato cultural de encher a terra. E é-lhe dado algumas ordens específicas. E nessa história há um filho também que é amaldiçoado. Não é certo? Não, não é certo. Existe uma maldição, mas não é sobre o filho. É sobre a nação de onde sai esse filho, que é Cã. A maldição é sobre Canaã. Agora, os judeus ouvem isto, eles entendem.
É por isso que nós vamos entrar em Canaã. Porque nós temos que dizimar todos aqueles que são, de facto, a semente da serpente. Eles são a semente da serpente. Então os ateus criticam que o livro de Gênesis, o Antigo Testamento, é um livro de genocídio. Mas o que Israel está a aprender é que Israel é a ferramenta, um instrumento de Deus para trazer a ira de Deus sobre aqueles que são da semente da serpente. Então, eles entendem, Canaã é amaldiçoado. Então, significa, se Canaã é amaldiçoado, significa que Canaã, eles são da linhagem de Lameque. Se são da linhagem de Lameque, são da linhagem de Caim, que é amaldiçoado. E se são da linhagem de Caim, são da linhagem de serpente, que é amaldiçoado. Então, temos que dizimá-los. E aqui está a promessa cumprida de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Não totalmente cumprida, mas parte dela. Então, todas estas informações que Moisés dá das genealogias é para localizar o povo, para saber o que fazer quando eles vão entrar na terra prometida. Então, este quadro é muito útil. Moisés está a traçar pessoas específicas para poder explicar aquilo que Israel tem que fazer e, futuramente, para entendermos de onde é que vem a linhagem real, não só de Israel, mas também do mundo, através do Messias. Então, nós falámos muito sobre Caim falámos muito sobre Lameque, não é? Lameque é uma figura importante, Lameque é uma figura importante no capítulo 4, Lameque mau, mas também temos uma figura importante nesta linhagem do capítulo 5 de Gênesis, e este é Enoque. Agora, Enoque é tão importante que, nós vamos ver mais à frente, que ele é destacado por algo que acontece na vida dele, que é incomum. Agora, o que é interessante na vida de Enoque é que ele e é visto através dos personagens bíblicos, como aquele que é o sétimo da linhagem. Agora, para nós isto não faz muito sentido. Mas aquele que era o sétimo de uma linhagem era considerado o mais importante dessa linhagem. E Enoque é muito importante. Então, Enoque é destacado como o sétimo por causa de algo que ele fez e algo que lhe foi feito. Mas também é importante notar que tanto o capítulo 4 como o capítulo 5 destacam uma realidade que é inegociável e que é inalterável para todos nós. Nós podemos pensar, esta é a geração santa. Esta é a geração que Deus coloca a sua bênção. É diferente da geração de Caim, não é? Esta é a geração que deveria receber todas as bênçãos do Senhor, todas as boas dádivas do Senhor. E é certo, e certo receberam. Mas eles não eram diferentes da geração de Caim num sentido: a morte. E nós vemos na passagem do capítulo 5 este refrão: e morreu, e morreu, e morreu. Quando lemos juntos, depois os irmãos podem me acompanhar neste refrão. E morreu, e morreu, e morreu. Destacando que por mais santa que fosse esta geração, por mais piedosa que fosse esta geração, por mais fiel que fosse, eles tinham que enfrentar o dilema da morte. Para todos. Agora, nós vemos uma lição muito importante aqui. Não é? Enquanto a geração de Caim não quer saber de Deus, eles desenvolvem todos estes engenhos, assim como nós, para evitar a morte. Novos medicamentos, novas tecnologias para criar o homem eterno, usando o título de um livro. A geração de Sete sabe perfeitamente que, por mais que vivam, por mais santos que sejam, eles têm sempre que sofrer as consequências do pecado, que é a morte. Todos vamos enfrentar a morte. A diferença entre estas duas gerações é que uma produz morte através da violência e do assassinato, e também vão morrer naturalmente. A outra sofre a morte como consequência, mas vê a morte como uma bênção. A geração de Caim não pode ver a morte como uma bênção, porque eles vão morrer e sofrer a condenação. A geração de Sete vê a morte como uma bênção do Senhor. A morte é a porta aberta para estar toda a eternidade com o Senhor. Então, obviamente, vemos esta distinção entre as duas genealogias. Já vimos que esta genealogia acelera toda a história para o final dos tempos. Vemos, através desta genealogia, especialmente pela forma como ela começa no capítulo 5, que não há nenhuma ligação entre Adão e Caim. Reparem, quando é falado sobre a geração de Adão, não é mencionado Caim. Porquê? Não é ele o primeiro filho? Não, ele não tem parte. Não tem parte, e nós vamos ver mais à frente o porquê. Agora, uma coisa que é destacada nestas genealogias é a quantidade de anos que esta gente vive. Agora, imagina tu que tens um problema crónico no joelho, um dedo raquítico, vá. 900 anos a viver com isto? Misericórdia. Isso é renite alérgica, por exemplo.
Alguns irmãos têm alergia aqui. Quando chega aquela época do ano, estão com os olhos, parecem duas bolas de ténis. Não respiram bem, estão sempre a suar o nariz. Imaginem viver com isto 900 anos. O teu casamento, viveres com a tua esposa e com o teu esposo 900 anos. Alguns tomam isto de forma alegre. Outros, nem tanto. Contudo, são muitos anos. A pergunta que nós fazemos é: como é que esta gente vivia tantos anos? Bem, nós não sabemos. É difícil saber. E é difícil entender como é que era o processo de vida deles, e desenvolvimento e de maturidade. Alguns escritos do Oriente Médio, daquela época, que descrevem aquela época, diziam que homens chegavam até aos 200 anos e ainda eram crianças. Então é esta a visão que eles tinham. Se isto é verdade, não creio, não é? Mas é interessante. Mas nós não conhecemos a vida. Uma coisa que é clara para nós. Nós não sabemos a vida e o ambiente de vida, não conhecemos muito acerca do ambiente da vida das pessoas que viveram antes do dilúvio. Não sabemos. E tudo o que sai daí, se não é das Escrituras, é mera especulação. Agora, com a informação que obtemos no capítulo 5, que nós vamos ler, versículo 1 a 2, nós notamos uma relocalização para os portões do jardim. Lembram-se daquilo que aconteceu com Caim? Caim foi expulso, não é? E ele foi mais para o Oriente. O que nós temos agora no capítulo 5 é uma relocalização agora para os portões do Éden. Voltamos agora para os portões do Éden. E a cena, então, é deslocada da cidade de Enoque, que estava mais ao Oriente, para o lugar onde Caim e Abel ofereceram o seu sacrifício, as suas ofertas a Deus. E isto é importante. Porque a pergunta que nós temos que fazer é: Enoque foi trasladado para onde? Não é? Falaremos isto mais à frente. Muitas coisas que eu podia dizer mais, mas uma coisa que eu acho que é importante é que Moisés quer, de certa forma, mostrar a linhagem que vai destruir e que vai pisar na cabeça do dragão. Isto é uma mensagem importantíssima na história da Bíblia. Acreditava Eva que acreditava que provavelmente era Caim, não era, ela entendeu que não era. Provavelmente era Enos, provavelmente era Enoque, mas agora aparece este personagem que é Noé. Será que é ele? Bom, isto vamos ver mais à frente. Mas uma coisa que nós sabemos é que esta relação de pisar na cabeça da serpente, nós como igreja, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 16, que nós, por causa daquilo que Cristo fez, ter pisado na cabeça da serpente na cruz do Calvário, nós agora podemos ter vitória sobre a serpente através da grande obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, o que é interessante acerca deste capítulo de Gênesis 5 é o refrão que acontece. É uma leitura um pouco monótona, não é? Uma leitura monótona. Nós temos aquele que viveu e depois viveu este número de anos, e neste número de anos gerou um filho, e depois deste número de anos gerou filhos e filhas, e estes foram todos os dias deste fulano, e depois morreu. Então é isto que nós temos neste refrão, que torna, se calhar, Gênesis um pouco monótono, mas eu acho que não é. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 5. O capítulo 5 de Gênesis diz: este é o livro das gerações de Adão. Esta primeira frase é importante. Esta primeira frase fala-nos acerca de um documento que existia, que era o livro das gerações de Adão. Quem escreveu este livro? Quem escreveu este documento? Ninguém sabe. Será que foi Adão? Será que foi Enos? Será que foi Noé? Não sabemos. Mas havia provavelmente um documento que mostrava estas gerações. Agora, isto não é de admirar para nós, porque sabemos o quão inteligentes eram estas pessoas e todo o desenvolvimento gramatical, tecnológico e todas as artes foram desenvolvidas por este povo. Eles eram inteligentes. Então não havia nenhum problema de haver um livro que tenha chegado às mãos de Moisés para poder dar ao povo de Israel para saberem acerca do seu passado. Mas nós sabemos que este livro é o livro das gerações de Adão e faz-nos lembrar, como eu mencionei, do livro de Mateus. Estas são as gerações este é o livro da genealogia de Jesus. O texto continua: no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Agora, eu não vou desenvolver mais sobre este tema da imagem e semelhança, nós já falámos, mas eu gostaria de destacar algo importante aqui.
Isto é a questão, o tema da Bíblia, o tema bíblico que trata acerca da filiação, não é? Desta relação entre pais e filhos, entre Deus e os seus filhos. Quando nós abrimos, vamos abrir em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 fala sobre uma filiação muito interessante da parte de Jesus e da parte de Adão. Lucas capítulo 3. No final do Lucas capítulo 3, a palavra de Deus diz o seguinte, bem no final, no versículo 38, depois esta genealogia começa de uma forma diferente, porque começa, digamos, de trás, de frente para trás, se eu posso colocar desta forma. Começa do fim para o início, está bem? Geralmente as genealogias deviam começar do início, do primeiro até o último. Aqui temos do último até o primeiro. E no versículo 38, falando de quem é filho de quem, diz o seguinte, e Cainã, filho de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Então Adão era filho de Deus. E o que nós temos aqui agora é uma descrição daqueles filhos que saem do Filho de Deus, mostrando assim que a linha que está a ser tratada aqui é a linha dos filhos de Deus. Reparem, Caim não é incluído. Ele não era filho de Adão. Claro que era filho de Adão. Mas ele não é incluído por causa daquilo que ele fez. Nós já conhecemos a história. Então vemos que Adão era filho de Deus, assim como Cristo era filho de Deus, porque Cristo era da linhagem de Adão. O que eu não estou aqui a dizer é que Cristo é filho de Deus só em termos físicos. Ou seja, a expressão filho de Deus só está relacionada com a linhagem física de Jesus. Não é isso que eu estou a dizer. Está também, mas não é só isso. Jesus Cristo, sabemos que ele era filho de Deus, porque ele é o primogênito eterno do Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, ele nunca teve início. João capítulo 1 trata sobre isso. Mas nós vemos esta filiação contínua, mostrando que os filhos de Deus são aqueles que são a geração eleita de Deus. Deixa-me colocar isto desta forma. Primeiro nós temos Deus. Deus cria o seu primeiro filho, Adão. Filho de Deus. Adão tem o seu próximo filho, que é o filho de Adão, que é filho de Deus, que é Sete, e tem esta linhagem. Chegamos a Israel, depois temos Israel, que é escolhida por Deus, que é a filha ou filho de Deus. É assim que é chamado Israel em Isaías e em outras passagens. Este é o meu filho, filho de Deus. Depois de Israel temos outro filho de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que sai da linhagem de Israel e que é o filho de Deus, o filho eterno de Deus. E depois temos, por último, os filhos de Deus, que quem são? Somos nós, que saímos desta mesma linhagem. Então esta filiação é muito importante para entender esta genealogia que temos à nossa frente. E é isso que ele diz aqui. Não é? Adão foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. E no versículo 3 diz, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Vem aqui, é um filho conforme a sua imagem e semelhança. Qual é a diferença aqui? Sabemos que Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Ele foi criado desta forma. Foi criado como um ser que iria governar o mundo, assim como Deus é governador. Mas agora Sete é criado ou é gerado à imagem e semelhança de Adão, mas ele tem uma diferença do primeiro Adão antes da queda. Ele agora tem pecado. Esta é uma geração que agora terá pecado. Porque é uma geração criada à imagem e semelhança do seu pai, do seu patriarca, ou gerada à imagem e semelhança do seu patriarca, Adão. Ora, o que eu estou a dizer aqui é, quando nós falamos de imagem e semelhança, estamos a dizer que todos os nossos filhos que vêm depois de nós, os pais, é que damos a alma aos filhos e somos nós que passamos a herança do pecado. Está bem? É isso que eu estou a dizer. E foi isso que Adão passou a Sete, e Sete passou aos seus futuros descendentes. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. 930 anos. Eu acho sempre graça a este 930 anos, e 800 anos, e 700 anos que este povo deste tempo viveu. Só para terem uma noção, se nós avaliarmos a genealogia de Adão, e se nós perguntarmos como é que esta história foi passada aos familiares, nós não precisávamos de ter toda a gente a contar a mesma história.
Nós pensamos assim porque nós vivemos só até aos 70 anos. Os mais vigorosos e aqueles que têm uma melhor aparência vivem até aos 90, não é? Mas esta gente vivia 900 anos. 900 anos. Só para terem uma noção, Adão viveu 930 anos. Então, Adão viveu o suficiente para contar sobre a criação e a queda a Lameque. Se vocês não sabem, Lameque vem depois de Sete, de Enos, de Cainã, de Maalalel, de Jared, Enoque, Metusalém e depois é que vem Lameque. E Lameque nasceu no ano 874. 874 anos depois, ainda estava o homem ali em pleno vigor. Famílias grandes e filhos, o homem sem problema. Chama o chaval que eu conto-lhe a história. Então ele contou a história. Então Lameque podia ouvir a história, não só Lameque, Noé, Metusalém, que foi o que viveu mais tempo, pôde ouvir a história. Quando chegamos a Metusalém, por exemplo, que foi pai de Lameque, Metusalém viveu o suficiente para contar sobre a criação e a queda, a 100. Não a Lameque, a 100. E agora, 100 vem depois de Lameque, de Noé. 100 é o filho de Noé. E 100 nasceu no ano 1556. Então, Matusalém viveu quantos anos? Matusalém viveu, 969 anos. Então, não precisava muita gente para contar a história. Só os filhos viravam, só pai, como é que aconteceu a criação? Olha, vai contar ao teu trisavô, ele está ali naquela rua. Só contar, ele conta-te, ele foi testemunha. Não é? E não só isso, mas Sem viveu o suficiente para contar sobre a criação e a queda e o dilúvio. E a história de Babel, sabem a quem? Abraão. Abraão. Então esta gente sai da arca e vivem o suficiente para contar a história ainda a Abraão. Porque depois de 100, vem o dilúvio, vem Arfaxade, vem Salá, vem Eber, vem Peleg, vem Reu, vem Serug, vem Naor, vem Tera, vem Abraão. E estamos a falar no ano 2046, depois do primeiro ano da criação. Então não havia necessidade de buscar muita gente para contar a história. Pessoas que dizem, não, isto não havia forma de passar. Não, havia. Era só manter este homem vivo o suficiente para contar a história a toda a gente. Agora, o que é mais interessante nisto tudo? Isto foi uma nota que eu reparei esta semana e eu contei à Lina. A Lina achou isto engraçado. E de facto é engraçado. Ora, Adão teve o seu terceiro filho, provavelmente o seu terceiro filho importante, que é Sete, aos 130 anos, não é verdade? Mas antes, ele teve Caim e Abel. E Caim e Abel provavelmente nasceram, no ano 1, no ano 2, depois da criação, não é? Vocês sabem que Adão já era adulto. Quando Adão chegou aos 130 anos, ele virou-se para o seu filho Caim, perguntou, que idade é que tu tens? Pai, eu tenho a mesma idade que tu. Não é curioso isto? Toda esta gente que vivia naquela época, Adão era alguém especial, porque ele não teve um nascimento normal. E os seus primeiros filhos, neste caso, Caim, tinham a mesma idade e viveram quase todo o processo de maturidade que Adão viveu. Porque eles nasceram mais ou menos na mesma época. Vocês podem não achar isto engraçado, mas eu acho isto engraçado. Então toda esta gente contava esta história a todos. Não é? Não era algo anormal. É anormal para nós, porque temos uma limitação de tempo muito maior do que eles tinham. Mas eles viveram todo este tempo e Adão pôde contar a história a muitos dos seus filhos. Mas a história continua. No versículo 6 diz, e viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos e morreu. E viveu Enos 90 anos e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Podem dizer também, não há problema. E viveu Cainã 70 anos e gerou Mahalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Mahalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e viveu Mahalalel 75 anos e gerou Jared. E viveu Mahalalel, depois que gerou Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Mahalalel 895 anos e... Falta convicção aí. E viveu Jared 160
2 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Obrigado. E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos e não morreu. Enoque não morreu. E esta pausa na história é para causar esse drama que vocês tiveram agora. Porque a tendência seria, ele devia ter morrido também. Mas nós sabemos que no versículo a seguir, o que é que acontece? Diz o texto, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ora, o que é interessante nesta história da genealogia do capítulo 5, é que é a única genealogia comparada com a genealogia de Lameque que tem esperança de vida. Por mais tecnologia que Caim tenha e a sua linhagem tenha, por mais avanços que eles tenham, eles não conseguem resolver o dilema da morte. Super inteligentes, vivem muito tempo, grandes tecnologias, grandes avanços, mas há sempre este problema da morte que eles não conseguem resolver. Por outro lado, temos o capítulo 5, onde fala da geração de Sete. E eles têm uma solução para a morte. Agora imaginem os cainitas a olharem para eles e dizem, mas como é que vocês têm familiares que não morrem? Qual é o medicamento? Qual é a tecnologia? Qual é a arte? Qual é a filosofia? Qual é o Deus que vocês adoram? Ora, o que nós sabemos na história aqui é que Enoque andou com Deus e não foi visto nunca mais. Onde é que nós podemos obter mais informação acerca de Enoque? Bem, vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Agora, Hebreus, capítulo 11, também trata de uma linhagem santa, de uma linhagem que honrou a Deus, de uma linhagem que trouxe grande glória a Deus. Não pela sua inteligência, não pelos seus avanços tecnológicos, não pela sua violência, não pela sua força, mas por algo que Hebreus diz no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A marca de uma geração eleita, de uma geração santa, de uma geração que agrada a Deus, é a marca da fé. Por isso, tu e eu temos que ter fé. O que nos vai fazer prevalecer nesta geração é a fé. A confiança no Senhor. Crer na sua palavra e na sua vontade. É a fé que vai fazer com que a nossa geração perdure. Porque é a única tocha que nós podemos passar para a próxima geração é a fé. E é isto que é destacado nesta genealogia, é destacado nesta linhagem de Hebreus capítulo 11. Mas reparem o seguinte aqui no versículo 5, que fala sobre a fé de um grande homem, Enoque. Diz o seguinte, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Por outras palavras, Enoque não morreu. E ele não morreu porquê? Porque Enoque foi transportado, ele foi trasladado. O versículo continua. E não foi achado. Por outras palavras, as pessoas que iam procurar para viste Enoque? Eu não vi. Ele não estava contigo. Não, comigo não estava. Vai lá perguntar. Não, ele também não estava comigo, não sei. Ele caminhou por ali, acho que ele entrou por aqueles portões e nunca mais o vimos. Então ele nunca mais foi achado, porque Deus o trasladara. E trasladou porquê? Visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Enoque alcançou um testemunho tão grande que era irresistível para Deus. Não sei se foi o ano passado ou terminei este ano, eu li um livro que infelizmente não está traduzido ainda para português, mas era bom se pudéssemos traduzir, que é Bom Ser Homem. E um dos capítulos, este autor fala da gravidade do homem de Deus. Diz que o homem de Deus, o homem que anda com Deus, tem uma gravidade tão profunda que ele atrai pessoas de Deus. É atraente. Ora, o que nós podemos ver aqui na vida de Enoque é que ele tinha uma vida tão íntima com Deus, caminhava com Deus, que era atraente. Não só para a sua geração, mas também pelo próprio Deus. Deus olhava para Enoque e dizia, tu agradas-me, Enoque. Sabes, Enoque,
toda a geração de Caim pode não ligar patavina. Podem não querer estar contigo. Podem não querer dar-te atenção. Mas tu, Enoque, tu agradas-me. E tu agradas-me por causa da tua fé. Deixa-me perguntar esta manhã. Tu és um homem que anda com Deus? As pessoas conhecem-te nesta congregação como uma pessoa de fé. Tu tens gravidade, peso na tua vida espiritual porque andas com Deus? Eu acho que Enoque era assim. Esta expressão andar com Deus aparece mais vezes. Aparece outra vez em Noé. Quando é falado acerca de Noé, é dito que Noé era um homem justo e reto e ele andava com Deus. Gênesis capítulo 6. Quando chegamos a Abrão, vemos que Abrão é um homem de fé e que ele andava com Deus. Então existe algo importante que nós, como homens, todos, mas particularmente homens, devemos buscar para a nossa vida. Como ser uma pessoa de fé. Há muitas coisas que nós podemos procurar. Um bom emprego, uma boa casa, boa tecnologia, boas coisas. Mas a coisa que nos vai destacar na nossa vida e que vai trazer uma tocha relevante para a próxima geração é a nossa fé. Andar com Deus. A fé de Enoque fez-lhe andar com Deus. Eu não ando com Deus. Eu não oro. Eu não busco fazer a vontade de Deus. Eu não ouço pregações. Eu não leio a Bíblia. Eu não faço estas coisas. É porque não existe fé. Porque a fé obriga o indivíduo a andar com Deus. Nós vemos isto claramente na vida de Enoque. Diz que ele foi transladado porque alcançou testemunho que agradar a Deus. Versículo 6 termina dizendo o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar a quem? Agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não é o nosso dinheiro que agrada a Deus. Não são as nossas instalações. Não são as nossas bonitas famílias que agradam a Deus. Não são os nossos planos que agradam a Deus. Não é o nosso profundo conhecimento teológico que agrada a Deus. Não é a nossa fidelidade a vir à igreja que agrada a Deus. O que agrada a Deus é ter todas estas coisas com a raiz da fé. Fé. Tu tens fé? Andas com Deus? A pergunta que os irmãos devem estar a fazer é: então, ok, eu entendo. Mas onde é que o homem foi? Não é? O homem subiu, foi para os lados, foi para a frente, foi para baixo da terra. Para onde é que ele foi? Existe uma resposta muito simples para isto. Ninguém sabe para onde é que ele foi. Agora, é muito semelhante àquilo que acontece com Elias. Elias foi trasladado no carro de fogo, foi levado por Deus, também não viu a morte. Mas eu posso dar o meu parecer. Lembra-se aqui em Gênesis capítulo 5, e nós podemos voltar outra vez a Gênesis capítulo 5, os leitores e os ouvintes são relocalizados agora para outra cena. Eles estavam com estavam com Lameque, na cidade de Enoque, mas agora eles são levados outra vez para os portões do Jardim do Éden, onde eram feitos os sacrifícios, porque é lá onde está Adão. Eu penso, talvez Enoque não tenha sido levado ao ar. Talvez Deus estava tão contente com Enoque, e ele estava tão satisfeito com Enoque, que ele disse: olha, vamos entrar aqui no jardim. Vamos entrar aqui no jardim, porque este é o meu santuário, este é o meu trono. E Deus virou-se para os querubins e disse: olha, fechem porque mais ninguém entra, e este também não sai. Imaginem, talvez tenha sido assim. Agora, eu não sei o que aconteceu e tudo aquilo que eu digo é mera especulação, mas sabemos que este homem viveu de forma que agradou a Deus por causa da sua fé. Esta é a marca da geração eleita. Então, ninguém mais viu Enoque, porque Deus o tomou. O texto continua. E viveu Metusalém, que era o filho de Enoque, 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos. E assim, aqui podem dizer, e morreu. Este morreu. Mas agora é interessante porque Enoque foi aquele que viveu menos tempo na terra. Mas foi o patriarca que teve o filho que viveu mais tempo na terra. Metusalém foi aquele que viveu mais tempo. Agora, existem alguns comentadores que especulam um bocado nestas passagens, nestas genealogias. Outros comentadores conseguem ver nos números alguns simbolismos. Está bem?
Alguns irmãos até podem pensar, este gajo vai aqui, peço perdão usar a palavra gajo, mas este rapaz vai aqui pregar acerca de uma genealogia, o que é que ele vai ensinar? Será que há mistério aí? Será que ele vai trazer nova revelação? Há alguns que fazem isso, não é? Existe, de certa forma, um simbolismo, se calhar, credível em algumas das idades. Por exemplo, Enoque, antes de ir para Deus, ele viveu 365 anos. Então, alguns acreditam que este é o ano solar, não é? Então, estes 365 anos podem falar de plenitude de vida até chegar a Deus. Eu não estou a dizer que eu acredito nisto, só estou a dizer aquilo que eles dizem, está bem? Para depois não dizer ao Mário Pina que eu ando a dizer que eu acredito nestas coisas. Depois temos números como Lameque. Lameque viveu 777 anos. Agora é interessante o número porque Lameque é o pai daquele que iria trazer descanso sobre a terra. E quando nós falamos de descanso, pensamos no número quê? 7, que é o 7º dia. E o 7º dia é o dia do descanso de Deus. E provavelmente pode haver uma ligação aí também. Nós não sabemos ao certo. O que sabemos é que até chegar a esta geração de Enoque e Metusalém, estes homens viveram esta quantidade de anos e o que era destacado destes homens é que eles eram grandes profetas. Por exemplo, se voltarmos a Enoque, deixem-me voltar mais uma vez a Enoque e vamos a 2 de Pedro. Abram comigo 2 de Pedro. 2 de Pedro, no capítulo 2, peço perdão, de 2 de Pedro, menciona mais uma vez Enoque. E agora Enoque é-nos apresentado como alguém que teve um papel muito importante na história pré-diluviana. Okay? Sabemos que ele foi mais cedo, mas ele não foi sem deixar a sua marca. Quando Pedro escreve esta carta, ele escreve esta carta aos falsos mestres, àqueles que ensinam heresias e àqueles que destroem toda uma sociedade por afastar o povo de Deus. Ele diz o seguinte em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, já é largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Agora reparem no versículo 4 e no versículo 5. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então aqui nesta passagem o que temos é que de alguma forma esta geração era uma geração que pregava a mensagem de Deus. E o que vemos em Noé é que Noé era um pregador da mensagem de Deus. Agora vocês podem estar a pensar, mas tu não falaste de Enoque, por que estás a falar de Noé? Bom, porque Noé aprendeu de algum sítio. Noé era um pregoeiro da justiça. Noé era um homem que, ao preparar a arca e ao preparar a arca para o dilúvio no final dos tempos, ele pregava a justiça. Mas aonde é que ele aprendeu isto? Onde é que ele aprendeu a ser um pregador da justiça? Bem, certamente foi de Enos, que eles invocavam o nome do Senhor, mas havia alguém muito perto dele que era um pregador sério da justiça, do juízo e da graça de Deus. E este era Enoque. Vamos abrir no penúltimo livro das Escrituras, que é Judas. Só tem um capítulo, se podemos chamar capítulo, e diz o seguinte no versículo 14 de Judas. Judas, versículo 14, diz o seguinte: E destes profetizou também Enoque. Agora, o contexto também são os falsos mestres, são os falsos ensinadores que seguiram o caminho de Balaão, seguiram o caminho de Corá e seguiram o caminho de Caim. Ele está a falar dos falsos mestres do seu tempo, que são como estes personagens. E ele diz, no versículo 14, que destes profetizou também Enoque. Reparem, este é o Enoque que aparece em Gênesis. Como é que nós sabemos que é o Enoque que aparece em Gênesis? Porque vejam o que ele diz. O 7º depois de Adão. E qual era a sua mensagem deste 7º depois de Adão? Bom, ele estava pelas ruas a gritar o seguinte: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente
que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Esta era a mensagem de Enoque. Então Enoque vem de uma linha de pastores e de profetas que não se calou na sua geração. Ele olhava para os cainitas, olhava para a sua geração e ele dizia: Deus vai trazer o seu juízo. Arrependam-se, creiam no Senhor e sejam salvos. Esta era a sua mensagem. Então a mensagem, a linhagem santa, a geração eleita, destaca-se por este ímpeto de pregar a verdade e de dizer a verdade. É uma geração que conservou a fé, que conservou a palavra de Deus e que anunciava esta palavra de Deus. Ele vai mais cedo, sim, mas ele não vai sem deixar a sua marca. Agora, Noé, que é muito próximo desta geração, ele vê isto e torna-se um pregoeiro da justiça. Voltemos outra vez ao capítulo 5. Terminamos aqui com Metusalém, que vive mais tempo, e depois no versículo 28 diz: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Versículo 29, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então vemos Lameque. Lameque provavelmente era um profeta também. Aprendeu da geração que vem de Enos, aprendeu de Enoque. Ele aprende também porque ele olha para Noé e ele diz o seguinte, ele diz: Este é o tal. Este é o tal que vai nos trazer descanso. Este é o novo Adão. E provavelmente havia esta expectativa. Este é o homem que vai pisar na cabeça da serpente. E em certo sentido, sim. Mas em outro sentido, não. E nós veremos isto quando chegarmos ao capítulo 6. Mas Lameque sabia, ele traz esta profecia acerca de Noé. É aquele que nos traz descanso. Aquele que nos traz consolo. E por isso temos este jogo de palavras entre Noé e consolação. E podemos agregar também a idade em que Lameque morre, que é 777 anos. Parece que é tudo a preparar para o final dos tempos. Tudo o que está a acontecer está a levar esta geração ao final dos tempos. Eles apercebem-se que alguma coisa vai acontecer, porque Deus não pode permitir esta perversão. Ele não pode permitir que esta perversão continue. E no capítulo 6 vamos saber mais acerca desta perversão. Deus trará o juízo. Mas antes de trazer o juízo, a geração que Deus levanta é uma geração que proclama as virtudes de Deus, proclama a sua mensagem, proclama a sua verdade, não ficam calados. Eles têm a fé, eles têm a palavra de Deus e eles têm a coragem de dizer a esta geração que ela vai cair em juízo se não se arrepender e colocar a sua fé no Senhor. Então, claramente, esta é uma geração de destaque. E termina o versículo 30 e 31 e 32 dizendo o seguinte: E viveu Lameque depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Imaginem Adão. Voltemos um pouco atrás para Adão. Adão, ele olha para os seus 3 filhos, ele sabe que um peca, um é assassinado. O outro é assassinado e ele diz: não há esperança para a minha família. Eu pequei, eu errei e as consequências do meu pecado estão aqui à minha frente. Um filho meu, que eu tinha tanta expectativa, mata o irmão. Adão podia esperar que daqui para a frente as coisas só iam ficar de mal para pior. Agora Deus dá-lhe esta graça de ver ainda a fé e a progressão espiritual dos seus filhos. Tudo porquê? Porque decidiram invocar o nome do Senhor. O simples ato de invocar o nome do Senhor, de cantar o nome do Senhor, de orar o nome do Senhor, de pregar o nome do Senhor, pode causar um impacto profundo na nossa futura geração. Eu acredito nisto. Tu acreditas nisto? Estas pessoas podem se levantar, estes indivíduos podem se levantar e trazer uma marca incrível. Não por causa dos nossos grandes empregos, não por causa da nossa inteligência, não por causa... Todas essas coisas são boas, mas pela forma que invocamos o nome do Senhor. Adão não viu Noé, mas Noé seria a última esperança para uma sociedade em caos. O texto termina dizendo, versículo 32, E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé, a Sem, a Cã e a Jafé. E aqui termina parte da genealogia, da semente santa, da linhagem santa, onde Deus conserva a sua semente, mas traz esta mensagem.
que a geração santa, a geração que agrada a Deus, é aquela que tem fé, que caminha com Deus e proclama a verdade de Deus. Só assim, meus irmãos, é que nós podemos ter êxito para a nossa comunidade espiritual. A única tocha que nós podemos passar para os nossos filhos é esta. É a tocha da fé. É a tocha de caminhar com Deus. Seria tão lindo vermos mais à frente, daqui a uns anos, a nossa futura geração, daqui a 30, 40 anos, a pregar a palavra de Deus. A ter empresas que investem para a obra de Deus. A ter posições importantes no Estado para trazer benefícios para a obra de Deus. Cientistas com a cosmovisão cristã. Economistas. Políticos. Todas estas pessoas, porque nós, hoje, decidimos invocar o nome do Senhor. Invoca hoje o nome do Senhor na tua casa. Vive, homem, de forma a que andes com o Senhor. Invoca o nome do Senhor. Porque se invocar o nome do Senhor pode fazer com que homens sejam trasladados para o céu, o que é que não pode fazer com a pequena comunidade de Miratejo? Senhor Deus, é isto que nós te pedimos, para que sejamos uma igreja que invoca o teu nome, que viva em fé, uma congregação que viva, Senhor, em humildade diante dos seus pecados, sabendo que a morte ainda nos afeta, o pecado ainda nos afeta, Senhor. Mas tu, como és um Deus de grande misericórdia e graça, estás disposto a receber aqueles que se arrependem, aqueles que são penitentes e que querem viver para ti. Pedimos, Senhor, para que a nossa futura geração veja de facto que nós queremos invocar o teu nome e que eles sintam a gravidade, Senhor, desta vida espiritual e sejam atraídos e que queiram também invocar o teu nome, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, terminamos o nosso culto.